Meus amigos, eu quero debater com vocês Santos e Botafogo, Botafogo e Santos, que jogam neste domingo lá no Rio de Janeiro. Uma partida importantíssima para o Santos eliminar o risco do rebaixamento. O Santos que não terá Tomás Rincon e sem o volante venezuelano, o rendimento do time cai. Quais as soluções de Marcelo Fernandes para vencer mais uma, para surpreender longe da Vila Belmiro e acabar de vez com o sofrimento do torcedor alvinegro? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Eu sou Fabiano Fará, você está no Issoda Santos Oficial. Eu devo a vocês uma explicação pela ausência do canal aqui. E eu vou tentar ser breve e tentar não me emocionar, porque é o seguinte, a gente construiu o canal principal, que vocês conhecem, que estava atingindo quase 60 mil inscritos durante 3 anos, conquistando a sua confiança, a sua inscrição. E pessoas maldosas, que eu considero haters e também hackers, acabaram fazendo com que a plataforma banisse o nosso canal principal. O Issoda Santos Oficial ficou parado durante 14 dias. É um prejuízo enorme para a equipe que eu tenho aqui, que eu montei durante esses 3 anos, porque ele precisou passar por uma revisão da plataforma para me autorizar a voltar a conversar com vocês. Eu aprendi muita coisa durante esses 14 dias praticamente de silêncio. Falei com vocês pelo Instagram, @IssodaSantos. Falei com vocês pelo Issoda Santos Debate, que é um canal alternativo que criamos para que possamos continuar falando também. Tem um link aqui embaixo. Mas a gente aprendeu que quando há a queda, ela dói. Mas quando a gente levanta, cara, a gente levanta muito mais forte. E este canal, o Issoda Santos Oficial, é o nosso canal principal de comunicação com você sobre o Santos Futebol Clube. É aqui que vamos debater pré, pós, eleição, jogo, permanência na Série A, porque eu acredito. E para você que discorda de mim, não tem problema. Discorde aqui no comentário, sempre com educação. Não precisa fazer maldade. A gente já se protegeu contra hackers, a gente teve que abrir mão de parte da estrutura para manter a gente falando com vocês aqui sobre o Santos. Nesse canal está chegando a 19 mil inscritos e eu peço a tua inscrição aqui para a gente atingir pelo menos os 50 mil inscritos que tínhamos no outro canal. Espalha para os amigos. Eu peço perdão pela ausência, não foi minha culpa, mas hoje estamos mais fortes, mais protegidos e com toda a certeza do mundo, muito bem informados. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e deixe o like, para o algoritmo reconhecer que o Issoda Santos Oficial está de volta com força de Santista para Santista. Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha para os amigos nas suas redes sociais. É de graça, nos ajuda muito, mas muito mesmo a recuperar o nosso alcance. Eu conto com vocês. Agora tem um recado publicitário e eu volto já. Vladimir Matos, porque meu Santos é nascido pra vencer. Eu peço licença para me dirigir ao associado do Santos Futebol Clube nessa noite em que nós apresentamos a nossa proposta. Será um contraponto a um modelo de administração esgotado no Santos Futebol Clube. Uma administração onde o apoio político vale uma posição na administração, as mudanças de rotas e de caminhos no Santos acontecem a cada mudança de dirigente e que acabou nos levando a essa situação que nos encontramos hoje. A nossa proposta é trazer para o Santos a gestão profissional, uma gestão baseada em projetos, em profissionais, em metas, em resultados. É Vladimir pro Santos virar o jogo.
ser campeão de novo. Bora falar de Santos então, que é o que interessa, estamos aqui para isso. A minha preocupação pro jogo contra o Botafogo é a ausência do Thomas Rincon. Eu tive tempo, né, forçado, mas para dar uma olhada em muitos jogos do Santos. E o Thomas Rincon realmente ele faz a diferença. Ele não é um cara velocista, ele não é um cara com muito talento técnico, aquele cara tal, mas é um cara que tem o suficiente para dominar a posição dele. Com o Thomas Rincon em campo, nós tivemos aproveitamento de quase 60% dos pontos disputados. Sem o Thomas Rincon, isso cai pela metade. E o Thomas Rincon, com uma lesão de grau 1 na coxa, está fora da partida contra o Botafogo. Me preocupa a ausência do Thomas Rincon, o que evidencia o que todo mundo sabe, né? Um elenco muito mal montado. Por exemplo, você tem o Rodrigo Fernandes, mas se o Marcelo Fernandes optar por jogar com mais um no meio de campo, quisesse mais um volante, estilo Rincon e Fernandes, você vai utilizar o Camacho? A gente sabe que o Camacho, com todo respeito, não adianta. Ele não rende, né? Então, o elenco mal montado, ele começa a refletir, e o problema é que nessa reta final, a gente precisa de uma vitória em 4 jogos. Temos o Botafogo domingo, depois quinta-feira o Fluminense, depois o Atlético Paranaense e encerramos com o Fortaleza na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense fora, Fortaleza na Vila, tá? São 2 jogos fora, 2 jogos em casa, com toda certeza com o apoio da torcida. Mas esse elenco escasso, ele dá uma apertada no calo do Marcelo Fernandes. O que eu apurei? O que o Marcelo trabalhou durante a semana, trabalha nesta quinta-feira e vai trabalhar na sexta, amanhã, antes de viajar para o Rio de Janeiro, porque o Santos vai 2 dias antes do jogo. O Santos vai na sexta, treina sábado lá e joga domingo contra o Botafogo. Um adversário carne de pescoço, um adversário que tenta retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, tá machucado porque perdeu aquela gordurinha e tal, né? Enfim, tá em crise. E é como eu digo, se aproveitaram os nossos momentos de crise, que foram 3 anos, por que não o Santos aproveitar o momento de crise dos outros? Acho que está na hora de virar esse jogo. Está na hora de interromper o sofrimento do torcedor do Santos com uma vitória fora de casa, que nos deixa com 45 pontos e praticamente leva a zero o risco do rebaixamento. Independente de outros resultados, o Santos depende só dele. É o que eu imaginava que o Santos precisava para se manter na Série A do Brasileirão e evitar um rebaixamento vergonhoso e histórico. Então, voltando ao time, o Marcelo Fernandes, ele tem 2 possibilidades sem o Thomas Rincon, tá? Ele simplesmente terá a volta do Dodô. Se o Dodô tiver 100%, ele vai com 3 zagueiros, que é o esquema preferido dele. Ele já disse isso para todo mundo ouvir, inclusive para a gente em live, né? Ele vai com 3 zagueiros e com o Rodrigo Fernandes na cabeça de área. Ponto. Se o Dodô de repente não tiver 100%, porque volta de uma lesão no joelho, está mais de 1 mês parado, né? Ou se ele quiser alterar o esquema, ele pode sacar o Kevson, botar o Dodô na lateral esquerda e enfiar o Nonato no meio de campo. E aí o Santos ficaria com 3 volantes e o Lucas Lima um pouquinho mais centralizado, perto de Marcos Leonardo e Soteldo. Tá? Marcos Leonardo que retornou bem fisicamente, né? E tecnicamente da seleção do período de treino com a seleção olímpica. Soteldo voltou bem, sem lesão, da seleção venezuelana, que está acima da seleção brasileira nas eliminatórias, hein? Né? Então a única baixa é o Thomas Rincon. Vê se você gosta desse time, ó, com 3 zagueiros. João Paulo no gol, Lucas Braga e Kevson nas alas, Joaquim, Messias e Dodô como zagueiros. Fernandes, Lucas Lima e Jean Lucas, Marcos Leonardo e Soteldo. Gosta desse time? Comenta aqui embaixo. A outra alternativa: João Paulo no gol, Lucas Braga e Dodô nas laterais, Joaquim e Messias na zaga. Fernandes como primeiro homem
de marcação. Pela direita, o segundo homem de marcação, Nonato. Pela esquerda, o Jean Lucas como terceiro volante, chegando um pouquinho mais na frente. E o Lucas Lima mais centralizado, formando aquele losango, né? Aquele quadrado, aquele losango no meio de campo. O Lucas Lima com a função de encostar no Marcos Leonardo e o Soteldo com liberdade. Qual destas formações você prefere? Comenta aqui embaixo, porque é uma das duas que o Marcelo Fernandes usará contra o Botafogo. Tá? Se nada acontecer em termos de lesão, desde a produção desse conteúdo até a viagem para o Rio de Janeiro. Eu acredito, se você estiver me perguntando, Fará, o que você acredita? Eu acredito que ele vá com 3 zagueiros. Eu acredito que o Marcelo Fernandes vá com o esquema que ele prefere para a circunstância do Santos. O que eu espero, e eu espero demais, é que o Santos não tenha medo de vencer se tiver a oportunidade de vencer. Que o Santos não tenha a atitude que teve contra o São Paulo na Vila Belmiro, porque tinha condições de vencer e garantiu o pontinho dentro de casa. E aquela vitória no Clássico possível poderia hoje nos deixar numa situação muito mais confortável. Mas dependemos apenas das nossas forças. E isso é o mais importante de tudo. Concorda comigo? Tá? Para mim, o Marcelo vai com 3 zagueiros, com o Dodô de volta, com o Kevson na ala pela esquerda, com o Lucas Lima e não com o Nonato no meio de campo, tá? Com o Marcos Leonardo e Soteldo no ataque. E para mim vai ser isso aqui, ó. Para mim, sentimento. Não está definindo, sentimento, tá? Pelo que eu tenho de informação e observo das atitudes do Marcelo. João Paulo, Lucas Braga e Kevson nas alas, Joaquim, Messias e Dodô na zaga, Fernandes, Lucas Lima e Jean Lucas, o Jean Lucas vindo um pouquinho mais para segundo volante e o Lucas Lima um pouquinho mais centralizado, caindo pela direita, Marcos Leonardo como referência e o Soteldo livre lá no ataque, circulando no ataque, muitas vezes até encostando no Lucas Lima e o Lucas Lima abrindo pela direita, o Soteldo mais na armação, se tiver a passagem do Jean Lucas ali pela esquerda, junto com o Kevson. Para mim vai ser isso, tá? Para mim vai ser isso, mas vamos aguardar, tá bom? A gente volta ainda nesta quinta-feira, porque tem entrevista com o candidato à presidência, às 18 horas ao vivo aqui no canal, o Maurício Maruca é o nosso entrevistado. Na sequência, amanhã tem o Vladimir Matos também às 18 horas, já tem o Rodrigo Marino, Marcelo Teixeira, todos marcados. Já fizemos com o Ricardo Agostinho. Óbvio que estamos de olho no campo e também estamos tratando das eleições do Santos que definem o futuro do clube nos próximos 3 anos. E ninguém aguenta mais sofrer. Por isso que é bom levar até você o que os candidatos pensam, pretendem fazer para que você pense, execute seu voto, se você tem direito a voto. Se você não tem, para que você também influencie quem tem, que você, torcedor, que não tem direito a voto, também tem direito a influenciar, tá? Mas não sejam cabos eleitorais, não sejam cabos eleitorais. Pensem no clube, não nas pessoas. Pensem no clube, no que o Santos precisa para sair desse marasmo de 3 anos sem lutar por nada, tá bom? Obrigado, estamos de volta. Você vai enjoar de me ver aqui, mas espero que não me abandone. Beijo para todos, obrigado pelo carinho, pelas mensagens e tamo junto, valeu!